Fala pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda no canal. Obrigado aí todo mundo que anda se inscrevendo e comentando. Você ainda que não é inscrito, ó, se inscreve aí, liga o sininho. Hoje o assunto continua a pauta dos 5 mitos, né? Com Gustavo Henrique Rodrigues. Fala, Gustavo, tudo bem? Fala, Moderno, meu amigo. Tudo Vamos bom, meu continuar a amigo? nossa saga aqui. Vamos lá. Hoje o terceiro mito, né? Vou soltar a vinheta, a gente já volta com ele então, pode ser? Manda bronca. Guguinha, vamos falar sobre o terceiro mito então. Vamos jogar aqui na tela. Preciso montar squads para ser ágil? Esse é o mito. Vamos fazer essa leitura aqui. Sim, trabalho em equipe é cada vez mais importante e valorizado nas empresas. Isso já está mais do que comprovado. Mas o que a cultura da agilidade nos traz é mais profundo. Não tem a ver com formar times e squads para qualquer atividade, mas sim trabalhar de forma colaborativa e descentralizada. Em outras palavras, precisamos incentivar um comportamento colaborativo e, novamente, o trabalho em times deixa nosso ambiente favorável a isso. Mas não é a única variável. Nossas metas estão individualizadas ou são compostas por esforços conjuntos? Fomentamos que as pessoas compartilhem as informações e problemas? Damos autonomia a nossos times para que tomem suas próprias decisões sobre como executar as iniciativas? A conclusão para esse mito é: antes de nos preocuparmos em montar squads, precisamos nos preocupar em ter um ambiente que fomenta a colaboração e descentraliza a gestão de atividades. Novamente, montagem de times é uma forma de implementar cultura. Gustavinho, Então, meu querido, como a gente já vinha falando, né? sim. E aí até pegando um gancho com algo que você costuma falar muito, né? Sempre que putz, vamos implementar agilidade no nosso negócio, a gente sempre pensa, para fazer isso a gente precisa trabalhar Scrum e formar squads. Sim. Que é o termo que está na moda, né? Você até fala do raio squadilizador, né? Tudo que a gente quer fazer, a gente precisa montar squad. Na verdade, a montagem de squads, novamente, é um Você meio podia de chamar implementar. um ponto aqui antes para o pessoal que está assistindo a gente, o Uhum, conceito de squad, né? Essa ideia e até o que você já sabe de evolução sobre esse conceito? Breve, perfeito, só para a claro. gente contextualizar o É, pessoal. acho importante a gente diferenciar times de squads, né? Quando a gente pensa, e esse aqui o John Kepler ele traz bastante para gente. Quem não conhece o John Kepler, o anjo investidor, né? Ele traz essa diferenciação para a gente, né, sobre times e squads. Squads está relacionado com o esquadrão, né, esquadrões militares, e o John Kepler traz que as squads são formadas para iniciativas pontuais, para projetos, né? Quando a gente pensa em times, a gente pensa em equipes que se mantêm constantes, né, para trabalhar uma Como se determinada fosse um operação, um determinado departamento, serviço, né? um Algo departamento. que não se dissolve, ele é perene. Exatamente. Acho que o pessoal vai até se situar melhor. Se você trabalha em algo, um time, uma equipe, de forma constante, você está trabalhando num time. Se você está trabalhando, por exemplo, em um projeto, né, você está trabalhando em squad. Tanto que a nomenclatura do Scrum chama de times Scrum, ela não chama necessariamente de squads, né? Sim. Então, esse mito aqui está relacionado com isso, a gente desmistificar a ideia de que para ser ágil eu preciso de squad. O que está por trás disso é uma cultura, novamente, uma cultura que valoriza a colaboração, que traz metas que não sejam simplesmente metas individuais, mas sim metas
em conjunto, né? Que você depende de outras pessoas também para que o resultado possa ser atingido. E está relacionado com o ambiente, né? Você preparar o ambiente para que não, para que a característica principal seja a de colaboração, né? Seja de compartilhamento de problemas, que é muito importante. Você tem uma meta individualizada, para que você vai compartilhar um problema se isso vai te afetar, né? Então está mais relacionado a isso, transparência no teu ambiente. E aí sim, o implemento de uma squad ou de um time fica muito mais sustentável aqui para a empresa. Você acredita que além do aspecto cultural, né, que se vem de uma longa, muito tempo, as nossas instituições de ensino elas foram feitas dentro de um modelo, aí falando pelo menos de Brasil, né? O Uhum, ser humano, o cidadão ali em questão, ou ele ia ser formado operário ou soldado, né? Já diria Karnal. uhum, E esse modelo de instituição é um sentado em fila, né? Tudo numerado, esse modelo bem cartesiano levou com que as pessoas tivessem pouca auto-organização, sempre buscando uma liderança, né? Às vezes até o salvador da pátria, né? Alguém que vai resolver todos os problemas, o exato. Messias, né? Que se fala. Mas nesse modelo que a gente tem, a dificuldade que a liderança encontra em deixar com que as squads ou times, né? Aí no caso, a gente está focando no papel de squad, então vamos falar em squad. Deles terem esse autogerenciamento, você acredita que por parte da liderança exista um receio pelo qual o squad não consiga se desenvolver porque a autonomia também envolve responsabilidade e tal, aquele sentimento de dono. E aí a liderança, de uma maneira ampla, ela vem combatendo esse modelo sem mesmo perceber que ela faz isso, porque ela se vê num momento de ter que dar direcionamento e a comunicação não violenta não é aplicada, então aquele pedido vira ordem e a ordem vira cadeia comando. Como é que você enxerga isso nos cenários aqui das empresas? Eu acho que você tocou num ponto muito importante aqui, que está relacionado com a nossa educação aqui, principalmente no Brasil, né? As pessoas não são educadas para trabalhar, para ser empreendedores, elas são educadas para trabalhar como operários ou para trabalhar numa posição de cadeia e comando, né? É, então a gente foi educado historicamente a receber ordem e executar a ordem como ela é passada para a gente, né? Isso é uma das barreiras que a gente está querendo quebrar com a cultura da agilidade, né? Eu acho que por esta construção histórica ainda se tem muito apego à figura do chefe. O chefe não somente dita os objetivos, né? Ele dita como fazer, então vai lá e dá um passo a passo para que você execute, né? E isso é uma construção histórica, né? Do século passado, as nossas grandes organizações foram construídas assim, uma época que a disciplina dentro dessas organizações era totalmente necessária. E o modelo mais famoso de disciplina, de cadeia e comando, é o modelo militar, né? Então, a figura do chefe, né, a figura da hierarquia, ela é muito presente aqui ainda nessas grandes empresas. Então, atribuo a isso um primeiro ponto aqui sobre essa dificuldade da liderança em dar autonomia para os times, né? Outro ponto, aí eu acho que é de um aspecto mais pessoal, a questão do poder ainda é muito valorizada aqui. Eu tenho poder, eu tenho controle, né? O poder relacionado a controle. Então, não existe outras formas de fazer. Existe a minha forma de fazer e eu quero que vocês executem assim, né? Mas isso está se mostrando desde a virada do século um método que não funciona mais, né? A Ele, gente
Desculpa, pode concluir. Pode. É o método que tem se mostrado que com o advento das novas das startups, a gente pode ver a cultura, principalmente você pega empresas como Spotify, que você tem uma descentralização total de gestão, pega empresas como as grandes de tecnologia aqui também, o Google, a Apple, e eles te mostram que ao dar poder na mão das pessoas que estão na base aqui da pirâmide hierárquica, são as pessoas que efetivamente têm contato com o cliente, né? Então aqui você traz a questão da centralidade do cliente. Essas pessoas conhecem mais os problemas. Essas pessoas conhecem os problemas na prática. Então, quem melhor do que elas para trazer as soluções, para trazer para entender como resolver estes problemas, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. O apego ao poder traz esse tipo de necessidade de controle, né? Que na prática já está totalmente quebrada essa barreira com relação aos resultados que essas grandes empresas vêm alcançando com uma cultura de colaboração e autonomia dos níveis operacionais aqui da pirâmide hierárquica. Eu ia tocar nesse ponto, né? Você percebendo que no século passado ou alguns anos, a gente tinha um modelo empresarial de administração no mercado muito bem definido, né? Um mundo onde ele tinha pouca volatilidade, assim como a gente vê nos conceitos do VUCA, do BANI, etc. Enfim, hoje a concorrência que é exponencial, ela vem aliando essa prática de 5, 6, 10 pessoas trabalhando, todas com espírito de dono, com muita responsabilidade, usando tecnologia simples na aplicação dessas tecnologias, conseguindo uma produtividade que muitas vezes 100 colaboradores dentro de uma organização arrojada, fortemente aí matricial, não conseguem obter. Então, menos com mais. E aí a operação muito mais barata fazendo a coisa acontecer. É, coloca o líder numa posição que não é mais uma questão de modelo estratégico de atuação, mas uma necessidade. Porque o modelo empresarial, de administrar, de gestão, ele já existe em modelos modernos, modelos mais efetivos, né? E a questão é com o líder, o quanto você aprendeu já desses novos modelos e está conseguindo aplicar no seu universo. Porque o seu mercado, dentro do seu setor de atuação, seja lá qual for, está sendo atacado por empresas com menos pessoas, usando algumas tecnologias básicas ali e fazendo a coisa acontecer, né? E em breve vai passar você no mercado. E aí eu fico pensando se, por um acaso, a liderança, nesse sentido, o que ela poderia buscar para que ela tenha aí um despertar para esse novo modo de trabalho. E aí lembrando, o mito aqui fala sobre preciso montar a squad, né? Não, precisa criar um ambiente adequado para que as pessoas trabalhem, né? Totalmente. E aí elas naturalmente vão se agrupar, não é assim? Sim, se você tendo esse ambiente preparado, questão de valorizar a colaboração, metas coletivas, né? Sem desvalorizar resultados individuais, né? Mas quando você tem um ambiente preparado para a coletividade, os talentos individuais eles surgem. Você gosta muito de usar exemplos de futebol, né? Você lembra o Barcelona de uns tempos atrás, Sim. quando tinha lá Xavi, Iniesta e o Messi, ele se destacava, mas ele tinha todo um contexto individual, um contexto coletivo ali para que ele pudesse se destacar. Olha o Uma Messi, judiação o Messi na Argentina, na é seleção argentina, né? exatamente O coletivo funciona bem menos e aí é ele não essa consegue nem se destacar. é essa a questão. E você tem outro exemplo aqui também para ficar no cenário do futebol, que é o do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele tinha esse mesmo contexto lá no Real Madrid recentemente, ele tinha um time que fazia com que ele se destacasse, mas por outro lado, olha ele na seleção de Portugal, a figura de liderança que ele exerce
para que todos os outros jogadores, e você não tinha nenhum outro jogador famoso na seleção de Portugal, para que todos eles pudessem se destacar. E dessa forma, Portugal foi campeão da Eurocopa sem o Cristiano Ronaldo na final, porque ele se machucou. Sim. Só que o cara, ele tinha a liderança dele, fazia com que os outros se destacassem, fazia com que o coletivo se destacasse também. Então esse é o papel do líder aqui nesse contexto. O líder é aquele cara que extrai o máximo dos seus times com um ambiente adequado, né? Essa para mim é a grande visão de líder atualmente nesse contexto VUCA e BANI que aqui você tem explorado também aqui no canal. Para concluir aqui o assunto desse terceiro mito sobre montagem de squad, se tem que ter squad para ser ágil? Não, não tem. Na verdade, você tem que ter um ambiente que proporciona aí autogerenciamento, auto-organização, a ideia de meritocracia ou de metas, como ela funciona, ela tem que ser colaborativa para que fomente, né, a vitória de um time, não Perfeito. que uma pessoa faça uma competição com a outra, e a boa vontade da liderança em atualizar isso tudo, em comprar essa ideia, né? E lembrando para a liderança que isso já não é uma questão optativa de modelo, você tem que olhar que a sua concorrência já está avançando nesse sentido. Quer concluir alguma coisa para a gente fechar esse mito, Guga? Acho que é isso. A grande mensagem aqui é: invista no seu ambiente, na preparação do seu ambiente, antes de pensar no raio esquadrilizador. O raio esquadrilizador não vai funcionar se teu ambiente não estiver preparado. Obrigado, Guga, pela participação. Eu que agradeço. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Próximo episódio aí, o quarto mito. Acompanha, se inscreve no canal, liga o sininho. Muito obrigado por todo mundo. E como a gente gosta de falar, vem ser ágil com a gente. Isso aí.